Olá, lindezas! É um prazer enorme estar aqui com vocês, ter recebido esse convite. Para quem não me conhece, eu sou a Raiza, do Estúdio Cílios da Raiza. Hoje a gente vai compartilhar de um tema que é muito importante e eu acredito que há muitas crenças limitantes relacionadas a esse tema, que é: Raiza, a minha agenda tá cheia. Qual é o próximo passo? Como eu faço? Preciso contratar? Como contrato? Como ser mais assertiva? Porque em torno desses próximos passos existem muitas crenças limitantes que provavelmente está paralisando você e o seu negócio, te impedindo de escalar e faturar mais, tá? Eu vou unir toda a minha expertise em desenvolvimento de pessoas, tá? Há 9 anos eu venho gerindo e ajudando pessoas a encontrar sua melhor versão. Já fui gerente de diversas marcas no mercado, como Ana Pegova, Carmen Steffens. Então, hoje juntei isso na área da beleza como lash designer e tenho aplicado no meu negócio e tenho obtido sucesso, tá? Então, pegue uma caneta, pegue seu papel, anotem essas dicas e vamos chegar juntos no melhor passo para realmente a gente conseguir escalar o seu negócio de uma forma eficiente. Olá, meu nome é Marisol Almeida e eu sou a idealizadora da Marisol Beauty Academy, a maior academia de extensão de cílios do país. E eu tô invadindo aqui essa super aula para te lembrar de já ativar o sininho, se inscrever no canal e deixar o seu like. Todos os dias um conteúdo incrível para você. Agora, um beijo e boa aula! O que acontece em relação a esse tema? Geralmente, a gente tem muita crença limitante. Raiza, a minha agenda, ela tá cheia. O que eu faço agora? Provavelmente você sabe que você precisa expandir. Se você quer realmente alcançar um lugar de sucesso, se você realmente tem sede de avançar, de conseguir alavancar o seu faturamento, anotem, tá? Gravem isso. Ninguém consegue prosperar sozinho, tá? Se você trabalha, se toda a operação do seu negócio, ela tá na sua mão, mais limitado o seu negócio vai ser e mais longe de enriquecer você tá? Isso é fato. Eu sou mentorada da Marisol Almeida, mentorada do Thiago Brunet, para quem sabe ele é coach em desenvolvimento de pessoas. Então, além de toda a minha expertise na minha trajetória, eu invisto constantemente em mentorias, em cursos. Então, tudo que eu vou falar para vocês é baseado em muito estudo, tá? Quais geralmente são as crenças que nós acreditamos quando a gente precisamos alavancar, precisamos avançar? Bom, eu vou contratar uma nova lash, mas e se ela roubar todas as minhas clientes? Será? Segunda crença que provavelmente você acredita: Raiza, se eu contratar, eu vou ter um custo muito alto adicional. Então, eu vou economizar. Terceira crença que provavelmente você também pode acreditar: eu faço tudo sozinha e muito melhor sozinha. Será? Gente, gravem isso. É impossível prosperar sozinho. Nós precisamos de pessoas. Cientificamente, o ser humano precisa de pessoas e isso é em todas as áreas da nossa vida. Não vai ser diferente na sua vida profissional, tá? Então, ok, Raiza, a minha agenda tá cheia, eu já não estou dando, porque qual é o prazo? O momento. Qual é o momento que eu preciso contratar? A minha agenda está cheia, eu não estou dando conta das minhas clientes e eu estou dispensando minhas clientes. Então, você tem um alerta aqui. Você podia estar ganhando mais dinheiro. Então, um primeiro passo, de início, você vai precisar fazer 2 contratações. Como assim, Raiza? Só uma tá de bom tamanho. Já não quero contratar nenhuma, 2. Sim, e aqui vai um grande erro, tá? Quando você automaticamente tá com a sua agenda cheia e você entende que você precisa alavancar, você vai contratar uma lash designer. Só que essa lash designer, ela vai trazer mais demanda nos bastidores, que toda aquela parte burocrática. Aí imagina, você tá atendendo, a sua agenda uma loucura, vai entrar uma nova lash para suprir essa carência que você tá nesse momento,
E a parte burocrática, aí quem faz os atendimentos, quem organiza as agendas, quem confirma o horário, quem faz tudo isso? Você? Então você não vive, você não tem vida. Provavelmente, se você já tá com uma agenda cheia, grave isso. Se você já tá com uma agenda cheia, se você tá trabalhando sozinho, você faz tudo sozinha, você já está sobrecarregada, tá? Você já tá sobrecarregada. Porque toda essa parte consome, você passa o dia inteiro atendendo. Quando você finaliza, você vai precisar ir pro WhatsApp. E continuam-se os atendimentos. Então, o primeiro passo é você contratar uma secretária, tá? Você precisa ter uma secretária e, em conjunto, você vai contratar uma Lash para poder suprir essa demanda de atendimento. E eu também tenho um curso totalmente voltado para essa parte burocrática. Só que, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu acredito que com a minha experiência, tá, por ter dado muita cabeçada já, é muito importante a gente saber, Raiza, qual a melhor forma de contratar, CLT, PJ, prestador de serviço, como faz isso, como deve ser o contrato. Eu tenho um outro curso que ele fala sobre tudo isso também, mas eu acredito que muito mais importante que isso é como você vai ser assertivo nas suas contratações, tá? Com quem eu vou trabalhar, porque eu acredito que você precisa unir propósito ligado ao seu. Então, você vai contratar uma secretária. Uma dica, tá? Anotem essa dica que eu fiz, em um dos cursos que eu fiz com a Nay Alexandre, e ela me deu uma dica que foi, assim, maravilhoso pra mim. Ela tinha uma secretária que cuidava da agenda dela, do estúdio, e ela ficava home office, tá? Então, vocês têm a possibilidade também de fazer uma contratação de uma secretária para ficar home, tá? Qual é o interessante disso? Que você consegue ter um custo-benefício mais interessante para sua empresa. Você com certeza não vai pagar o mesmo valor, porque você treina ela, mostra todo como funciona o seu sistema. Ela provavelmente passa em uns 15 dias com você, 7 dias, depende do seu plano de treinamento para ela. E ela vai conseguindo fazer esses atendimentos home office, tá? Então você consegue aí ter um valor mais interessante para pagar para essa secretária e a vida segue tranquilamente. Ela vai fazer o mesmo processo do que se ela tivesse presencial, tá? Aí vai depender da demanda do seu estúdio. Ah, não, eu preciso mesmo de uma recepcionista. Ah, não, Raiza, por enquanto eu vou contratar só 2 Lash, então é tranquilo? Ok, tá? Se for tranquilo, dá pra você contratar uma secretária pra ficar home, é muito interessante também. Caso não, você contrata ela pra ficar presencial. São possibilidades, dicas que eu tô dando pra vocês. Contratei a secretária, eu vou contratar a minha Lash, minha próxima Lash, que vai ser meu braço direito, que vai estar atendendo as minhas clientes. Maravilha! Raiza, como que eu consigo ser assertivo nessa contratação? Você lembra, a gente listou várias crenças limitantes que a gente tem. E uma que eu vejo que é muito forte é o medo que vocês têm de a Lash roubar as suas clientes, tá? Como que você vai fazer essa contratação? Como que você vai ser mais assertiva nessa contratação? Primeiro, gravem isso, tá? Contrate caráter e treine habilidades. Provavelmente vocês já escutaram essa frase, se não, gravem isso aí, tá? Contrate o caráter e treine habilidades. Gente, você precisa unir a pessoa que você vai contratar, ela precisa compartilhar dos mesmos valores e dos mesmos princípios que você, tá? Essa dica é valiosíssima. Eu tô indo na raiz para você ser mais assertiva e ter menos problemas, porque a gente sabe que nesse segmento existe uma rotatividade. Porque a pessoa entra, ela entende que ela aprendeu, ela absorveu, a Lash acaba tendo uma agenda cheia e a tendência ela quer falar assim, agora eu vou seguir o meu destino e eu vou sozinha. Então você precisa entender que ela precisa ter princípios e valores semelhantes ao seu. Gente, isso não é só na sua área profissional, é em tudo na vida. Não se faz negócio, não se faz parceria se as pessoas não têm os mesmos valores e princípios que o seu, tá? Então, Raiza, o que é importante? Como assim? Por exemplo, eu vou falar dos cílios da Raiza, tá? Eu tenho 3 valores que são inegociáveis para mim. A verdade, eu não negocio a verdade. Eu não negocio a transparência, tá? E eu não negocio a lealdade.
São princípios que a pessoa ela precisa compartilhar disso, tá? Então, se eu trabalhar com uma pessoa que ela mente demais e eu trabalho com a verdade, provavelmente isso não vai dar liga. Então, tá vendo? A gente se preocupa tanto com toda a parte burocrática do negócio, claro que também é importante, a gente precisa entender, só que vocês se esquecem dessa raiz e por isso que geralmente muitas pessoas têm problema com equipe, tá? Então, você alinhou isso, beleza. Você precisa entender quais são as metas dessa pessoa a curto e a longo prazo. Gente, pergunta que vale ouro na hora de você for selecionar essa leste que vai trabalhar com vocês. Por que isso? Você precisa entender se os projetos dela tá casando com o seu, nem que seja a curto ou a longo prazo, porque a pessoa vai chegar para você e vai falar assim: olha, Raiza, eu quero muito trabalhar aqui no Cílios da Raiza e minha intenção é ficar 6 meses porque eu quero montar meu estúdio. Maravilha, você entende que você vai contar com aquela pessoa 6 meses, é o que você precisa? Se não, ela já não serve para sua contratação. Raiza, eu tenho a meta de, eu tenho vontade de ter meu estúdio, mas não tenho condições para isso, pretendo isso daqui 1, 2 anos. Você precisa sondar o coração dela. Quais são as metas dela como lash designer? Sonda e vê se casa com o seu propósito. Você precisa deixar muito claro o que você pretende e o que você espera dessa contratação. Olha, eu preciso de você. A pessoa que a gente vai trabalhar, por exemplo, você vai contratar agora. Eu preciso contar com você pelo menos até dezembro. Então você precisa entender ou não, eu quero uma pessoa que realmente possa ser meu braço direito, então tem que fechar com o meu negócio, meu projeto é esse, se encaixa, sonda quais são os sonhos dela, as metas dela, se encaixa com o que você pretende para essa pessoa, tá? Sondou isso, você já tá eliminando muitas chances de você errar, tá? Entenda também, anotem aí, mais uma dica. Qual é o sonho dessa pessoa, tá? Gente, pra você, como a gente falou aqui, quando você pensa grande, quando você quer avançar, quando você quer evoluir com o seu estúdio, às vezes você vai ter 1 ou 2 ou terceira unidade, você vai precisar de pessoas. E pra você ter pessoas leais a você, que abraçam o seu propósito, você vai precisar entender de pessoas, tá? Então, eu até recomendo pra vocês o livro Especialista em Pessoas. Esse é o livro também do Thiago Brunet. É um livro que ele te ajuda muito a ter clareza, né, de como lidar com as pessoas, de como funciona e de como evitar decepções, de como lidar com elas, enfim. A gente sabe que muitas das vezes a pessoa ela faz tudo absolutamente muito bem, ela gerencia bem o negócio dela, ela é boa com finanças, ela faz um cílios incrível e ela não consegue gerir a equipe dela. E alta rotatividade não é bom para negócio nenhum, tá? Então você precisa sondar quais são os sonhos dessa pessoa. Por quê? Quando você for contratar, você precisa equilibrar o que vocês têm de vantagens, de qualidades. Então, eu sou excelente, muito boa, comunicativa, eu sou muito boa, mas eu tenho minha agenda um pouco mais limitada, eu preciso de alguém com outras qualidades. Eu preciso de uma pessoa que ela tenha total disponibilidade de horário, que ela consiga fechar esse ponto. E ela é muito boa com organização, eu não sou tão boa com organização. Equilibre a sua equipe, tá? Entenda o que ela tem de melhor e usa isso ao seu favor. Então é importante você sondar isso. Sempre faça uma entrevista antes de conversação. Depois, geralmente aqui no estúdio a gente marca uma entrevista de conversação, que pra mim é mais importante, tá? E depois eu vou pra técnica pra me entender o que ela tem realmente de técnica ali. Se bem que a maioria das contratações que eu faço são minhas alunas, porque eu já sei qual é a base da técnica dela. Mas não é uma regra. Você pode contratar uma pessoa que nunca foi a sua aluna. Então você vai precisar entender exatamente qual é a realidade de procedimento, de técnica, de noção do que ela sabe fazer. Mas, como eu falei pra vocês, o mais importante é valores alinhados, princípios alinhados, qual é a meta a curto e a longo prazo, tá? Qual é o sonho dela? Por quê?
Como que uma pessoa ela vai ser leal a você e ela vai entender que o propósito dela tá alinhado com o seu? Se ela entende que ela consegue alcançar o sonho dela através de você. Olha que interessante isso. Raiz, eu tenho um sonho de ter uma casa, a pessoa que você vai contratar. Olha, com a realidade do nosso estúdio, você consegue ganhar X valor. Com X valor, você tá mais próxima do seu sonho? Eleve, motive a sua equipe a abraçar o seu propósito, compartilhe a sua visão, né? Olha, entenda que você tem um time, para onde nós estamos indo, para onde nós vamos. Com isso, ambos vão ganhar. Você precisa fazer o seu time prosperar com você, porque eu tenho um propósito comigo que eu falo, quem tá comigo tem que avançar, tem que prosperar. Então você precisa ter um time que você queira ver o seu time avançar e prosperar também, porque é isso que vai fazer as pessoas serem leais a você. Então muitas das vezes essa pessoa ela não vai querer sair para montar o estúdio dela, porque ela tá vendo que através do seu estúdio, através de você, ela consegue realizar os sonhos dela. E para isso você precisa sim entender de pessoas, pelo menos o básico, você precisa entender. Outro livro muito interessante para vocês lerem é As 5 Linguagens do Amor. Tá? Porque nesse livro você consegue entender que, por exemplo, se você me der uma caneta e você me der R$1.000, talvez eu seja uma pessoa mais ligada a o que tem sentimento pra mim. Então, se eu sou apaixonada por caneta, talvez você vai estar me motivando mais me dando uma caneta. Claro que é um exemplo totalmente simbólico, mas você precisa entender o que faz aquela pessoa ter mais gás, o que faz aquela pessoa realmente se motivar e ter mais sede de trabalhar no seu propósito, porque, gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Quando vocês unirem potência de equipe alinhada com o seu propósito, não tem o que vai paralisar vocês, não tem o que vai paralisar o negócio de vocês, tá? Então, alinhe isso, tá? Alinhe, deixa isso alinhado sempre com a sua equipe, entenda com quem você está trabalhando e como você está fazendo isso, porque você vai evitar muito mais dores. Raiza, eu tive um desligamento recente, estão levando todas as minhas clientes, então agora eu já não quero contratar mais. Presta atenção aqui, gente, presta atenção aqui. Não é a primeira e nem a última vez que isso vai acontecer, isso também é normal. O que você vai precisar fazer é mostrar que quem tá com você, as suas clientes que estão no seu estúdio, ela tem um motivo a mais para estar no estúdio, não tem a ver com a Leste que tá com ela. Você tem que gerar valor para sua cliente, tá? E essa rotatividade, ela vai acontecer em algum determinado momento. Se você tem equipe, isso vai acontecer. E tá tudo bem, tá? O que você importa, se você se antecipar fazendo todo esse passo a passo, você vai evitar muita chance de erro, tá? Porque você vai conseguir ter uma equipe alinhada. Se a pessoa vai sair, lembra, se o valor e os princípios estão alinhados, ela vai chegar em você com antecedência e vai falar porque ela vai sair, você vai conseguir alinhar. Entendeu? A ideia é que você consiga ter mais pessoas com o mesmo propósito, alinhado com o seu, para vocês conseguirem avançar juntos. Só que a gente sabe que isso não é uma regra, isso não acontece não vai ser sempre assim. Então é normal ter essa rotatividade. Se você se antecipar, você vai conseguir sim e diminuir consideravelmente a sua chance de erro, tá? Então contratei uma secretária, contratei uma lash design, sempre faça essa conversação antes da contratação. Você tá começando a escalar seu negócio, tá? Você precisa entender uma coisa, quem é a mente do seu negócio? Você. Se o seu negócio ele tá com a agenda cheia do que ele tá, é porque quem fez o negócio? Você. Vocês realmente acreditam que vocês, com uma agenda cheia, trabalhando com atendimento, cuidando, WhatsApp, vocês acreditam na chance de você conseguir pensar em estratégias, próximo passo, de toda a parte do alavancar, do realmente crescer a sua empresa? Como você faz isso? Entendam, gravem isso, quanto mais na operação o seu negócio estiver, quanto mais na operação do seu negócio você estiver, mais limitado o seu negócio vai ser, mais
limitado o seu negócio vai ser. Você não tá planejando enriquecer dessa forma, tá? Então, se você contratou uma secretária, você já tá tirando. Gente, tô falando de passos a passos que eu segui e funcionam demais, tá? Quando eu contratei uma secretária, minha vida já fez, assim, um 360. Falei, uau, entendi, né? Tirei uma carga enorme, porque além de leste, eu sou mãe, né? Eu sou esposa, tenho a Raiza mulher, eu tenho que ter tempo, eu não tinha vida. Então, eu contratei uma secretária, passei tudo pra ela, deleguem. Gente, uma das coisas mais importantes pro seu negócio, pra quem quer, eu tô falando de quem quer alavancar, por isso que eu falei, minha agenda tá cheia, e agora? Você quer escalar o seu negócio? Então, pra quem realmente quer isso, você vai precisar delegar, sabe por quê? A sua ideia é reduzir, você precisa começar a reduzir o seu número de atendimento, ter cada vez uma equipe mais qualificada, que ela tem que ser uma equipe que seja, assim, bem remunerada. A gente sabe que, em média, no mercado, se paga de 30% a 40%, tá? Essa é a média, quando a gente se trata de comissão, essa é a média que se paga no mercado. Dentro disso, você vai avaliar, você tem que fazer, né, aí a sua precificação para entender o que é interessante para você. Aqui no estúdio, eu sempre mantenho as meninas motivadas, evoluiu o trabalho em X meses, 3 meses, eu ajusto. Nunca começo com a comissão muito alta, 40%. Gradativa, ela vai aumentando. Até que tá numa boa posição, sempre ela vai escalando. Aumentou um pouquinho mais a porcentagem, então você vai ser responsável por uma unidade, né? Quando a pessoa tá alinhada, lembra que eu falei que são pessoas que provavelmente estão alinhadas com o seu propósito e ela se vê realizando os sonhos dela através de você, ela vai estar com você. Então, insira ela nos seus projetos, porque ela é uma pessoa que abraçou o seu negócio, tá? Então, tendo essas pessoas, você consegue fazer o quê? Preparar seu mindset, expandir seu mindset. Gente, é sobre isso, meninas, coloquem isso na cabeça de vocês, tá? Você precisa sair da operação. Tira da sua cabeça que você vai perder cliente, tira da sua cabeça que você dá conta de tudo sozinha. Você vai sim, você até dá. Você vai continuar com a sua agenda cheia, perdendo cliente, e você vai, no mínimo, ter um bom salário, porque a gente sabe que uma lash designer com agenda cheia, ela não, com certeza ganha no mínimo aí 10 mil. Né? Que você não é louca de cobrar R$50 na extensão de cílios, né? Em nome de Jesus. Então, você com certeza, você já tem os seus 10k, só que isso vai te deixar rica? É isso que você quer? É até aqui que você quer escalar seu negócio? Então, é nisso que eu tô falando. Eu não pretendo só ganhar 10 mil por mês, eu realmente quero, eu quero evoluir, quero que toda a minha equipe realmente possa ganhar, realizar os sonhos delas, realizar os sonhos deles através do meu negócio, que eles se sintam participantes do projeto. E é todo mundo, porque o Cílios da Raiza não sou eu. Tá? O Cílios da Raiza não sou eu, o Cílios da Raiza são as pessoas que compõem a minha equipe, isso é o Cílios da Raiza, porque com a qualidade, lembra que eu falei de equilibre as qualidades da sua equipe? Cada pessoa é muito bom em algo, eu não sou excelente em tudo, eu sei o que o meu negócio, toda a estratégia, ela vem de mim, e para isso eu preciso de tempo para expandir meu mindset. Se eu estiver limitada na minha operação, eu não vou expandir o meu mindset, eu não vou escalar o meu negócio, tá? Hoje, a gente tá abrindo mais uma unidade e eu ter reduzido a minha agenda, que hoje eu reduzi minha agenda, eu atendo em média, tá? Quando eu atendo muito, eu atendo 4 clientes no dia. É um dia ou outro, não vou falar que não acontece, de atender 6, 7 clientes. Acontece quando realmente a agenda ela tá congestionada. Eu abro essa condição, mas geralmente eu atendo de 3 a 4 clientes no dia. Sabe por quê? A minha mente ela tá em um outro lugar. Enquanto a minha equipe tá abraçando o meu propósito e trabalhando, porque eu treinei eles para fazer isso, eu deleguei eles para fazer isso, eu tô buscando o próximo passo, porque lembra que atrás de mim tem pessoas que vão realizar os sonhos dela através de mim. Então não é só você, existem outras pessoas também. Então é uma escala.
Gente, entenda uma coisa. Ter dinheiro não é a mesma coisa que ser próspero. Próspero tem a ver com prosperidade, tem muito mais a ver com valor, tá? É uma condição ser próspero. Porque, como eu falo, você pode ter 1 milhão. Se você dever 1 milhão e uma pessoa ela ter 10 mil e ela gastar 1.000, quem tem mais? Entendam, prosperidade não é só relacionada a valor. Tenha um negócio próprio, um negócio próspero. Alinhe os princípios da sua empresa. A gente geralmente fala de missão e valores, né? Tenha isso muito bem alinhado, porque a partir disso você consegue ser assertivo em todo o próximo passo. E aí, claro, vem toda a parte burocrática. Qual é o melhor tipo de contratação, tá? Depois vocês sigam lá o nosso Instagram, é @ciliosdarraiza. Nós temos também um curso próprio falando somente e apenas disso, de toda essa parte burocrática, como fazer, modelo de contrato, como que a gente faz a nossa entrevista, quais são as perguntas-chave, como que é o processo de treinamento dessas contratações. Tudo isso a gente tem também, só que hoje eu quero mostrar para vocês como você pode ser a base, a raiz do que vai fazer você ser mais assertiva, porque eu sei que existem muitas dores e eu já sofri. Claro que eu tive muitas pessoas que eu achei que eram leais a mim, mas não eram, mas por quê? Eu esqueci de avaliar esses pontos, princípios e valores alinhados. Quais são as metas dela a curto a longo prazo? Gente, vocês precisam unir pessoas que estejam ligadas no mesmo propósito que você. Você precisa. Não, a técnica dela é excelente. Prefiro treinar um mês uma pessoa que tem uma técnica mais ou menos e tá com o propósito alinhado com o meu e tem os princípios alinhados com o meu. Eu vou ser mais assertiva, eu vou sofrer menos. Técnica, habilidade é treinável, caráter não. Entenda isso, não. A pessoa precisa ver através do seu sonho, você precisa compartilhar. A meta do estúdio é X. Estamos caminhando para lá. Ela precisa se enxergar dentro da sua meta e do seu sonho. E como eu falei, através de você, ela se vê realizando o sonho dela. Sendo assim, você vai ter pessoas leais a você. E esse é um dos princípios que eu não negocio aqui, tá? Então, gente, eu espero ter ajudado muito vocês nesse processo. Não se limitem. Não tenham medo por crenças que barram você. De eu não posso contratar, eu tenho que estar na operação, eu preciso estar no controle de tudo, eu dou conta de tudo. Você não dá conta de tudo. Se você tiver essa mentalidade, como eu falei, você vai se pagar. Você vai ser uma leste operária. Saia de leste operária e se torne uma leste empresária. Tenha visão, amplie o seu negócio. Faça esse passo a passo. Alinhe pessoas que tenham o mesmo propósito que você. Nós, como empresários, a gente não pode negociar 3 tipos de pessoas para estar com a gente. Anotem isso também, tá, gente? Princípios milenares que vão transformar o negócio de você. Tô falando sobre prosperidade, tô falando sobre princípios, tá? 1, você precisa de um mentor, tá? O mentor, você tem acesso ao que ele construiu em 20, 30 anos, não sei qual é a experiência do seu mentor, ele te dá o acesso. Em encontros de mentoria, você acessa o mindset desse mentor. E você paga por esse acesso. Coisas que o seu mentor aprendeu há anos, você consegue acessar isso em encontros de mentoria. Isso é precioso, você precisa ter. Estou falando de quem quer avançar e escalar o seu negócio. Você precisa ter um parceiro, um amigo para facilitar essa jornada. Esse amigo pode ser o seu marido, a sua esposa. Tem alguém para facilitar, para compartilhar, que é aquela pessoa que você senta, que você conversa, que você fala de coisas leves, que vai te ajudar num dia de uma dificuldade, que você vai ter que compartilhar. Você precisa, princípios na vida, tá? Você precisa de um amigo e você vai precisar de colaborador. Ó, não conta pra ninguém não, tá? Não conta pra ninguém, menina, mas sem os nossos colaboradores é quem prospera o nosso negócio, tá? Os nossos colaboradores são quem prospera os nossos negócios. Gravem isso, tá? Isso é uma verdade. Você vai precisar dessas pessoas e existem formas de realmente você ser mais assertivo de quando você vai unir essas pessoas com você, tá? Então, o primeiro passo
que você vai fazer, você vai alinhar os valores e os princípios da sua empresa, o que não é negociável. Quando você for contratar, você vai entender quem vai caminhar com você. E aí o que a gente tá falando de ampliação, e aí a gente chega no tríade, né, que eu falo que é o tríade da Lash Designer, onde você consegue ter equipe, provavelmente você pode ter atendimento e curso. E a gente tá falando de alavancar. O valor de faturamento é infinito, depende da sua realidade, do seu ticket médio. Mas a gente tá falando de escalar o seu negócio, tenha sede disso, vivam isso, tá? Então foi um prazer compartilhar isso com vocês, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre toda essa parte burocrática, a gente também tem um curso completo sobre isso, que também é muito importante, mas de acordo com a minha experiência, com a minha expertise e com a minha vivência, eu sei como são esses detalhes que realmente nos causam dor se não é dada a devida atenção, e o quanto isso é importante para fazer realmente a gente ser mais assertivo nas nossas escolhas, tá? Então, saia da sua zona de conforto, se permita ir além, tá? Contem comigo, anotem, me sigam lá no Instagram. Qualquer dúvida eu tô aqui para ajudar vocês, e é uma honra poder compartilhar do meu conhecimento, aprender com cada uma das pessoas que vão estar aqui no canal do MBA. Muito conteúdo precioso e gratuito, tá? Outro princípio que eu vou ensinar para vocês: honrem as pessoas que valorizem, que facilitam a sua jornada. Honrem, gente, eu falo, vocês confiam, agradecem, pessoa me ajuda, me dá conteúdo de graça, e você não honra ela na oportunidade que você tem de comprar um conteúdo dessa pessoa, você não compra, tá? Então honre. Raiz, eu não tenho como comprar, maravilha, você não tem como comprar, mas você tem como ir lá e colocar um comentário e falar que aquela aula edificou a sua vida, que aquela aula te ajudou, que aquela aula virou uma chave. Sejam pessoas que plantem princípios de honra, vocês vão colher isso, né? Independente de religião, uma coisa que eu acredito é na nossa colheita, o que você está semeando, isso vai retornar para você. Princípios que vão te alavancar, que vão te prosperar, tá? É isso, espero ter ajudado muito vocês. Até a próxima.